Já pensou em desistir do seu trabalho das 9 às 5 para ingressar numa carreira de trader, mais precisamente de day trader? Bem, considere isto. O day trade tem uma curva de aprendizagem íngreme. É muito competitivo e apenas 16% dos que fazem day trade se mantêm em jogo e com rentabilidade após os seus primeiros 6 meses. O day trading é uma profissão e não uma estratégia para enriquecer rapidamente, mas, e isto é um grande mas, o day trade pode ser executado a partir de qualquer parte do mundo onde exista uma ligação adequada à internet, incluindo as praias de Bali. É flexível, pode realizar as suas operações logo de manhã e depois fazer o que quiser durante o resto do dia. O day trading é como que uma licença para imprimir dinheiro se tiver sucesso, claro. E é provavelmente a única em que o governo não o colocará na prisão por isso. E você está no lugar certo porque este é um vídeo que resume os pontos mais importantes do livro Como Viver de Day Trade, escrito por Andrew Aziz. Vamos a isso. Ponto-chave número 1. Ações em jogo. Os day traders saem sempre das suas posições antes do fim do dia. É isso que os separa dos outros traders. Disse que o day trader só é tão bom como as ações que negocia. E as melhores ações para negociar diariamente são as chamadas ações em jogo. As ações em jogo preenchem três critérios essenciais. Número 1. Estão a ser negociadas com um volume relativo elevado, o que significa que estão a ser compradas e vendidas mais do que é normal para essas ações. Um volume elevado é positivo para um day trade porque é mais fácil entrar e sair das operações. Segundo, eles têm um catalisador fundamental, tal como um relatório de ganhos muito positivo, uma fusão, um grande lançamento de produtos, um grande contrato, etc, etc. Ou seja, é algo que impulsiona o preço da ação. Terceiro, estão a ser negociadas independentemente do comportamento do mercado e independentemente do setor de mercado a que pertencem. Andrew Aziz utiliza scanners para encontrar estas ações. Ele usa dois tipos diferentes, um scanner pré-mercado e um scanner intradiário em tempo real. Uma vez definidas as ações que estão em jogo, ele abrirá os seus gráficos e estabelecerá um plano. Monitorizará essas ações em três ecrãs de computador separados e normalmente negocia apenas 2 a 3 grandes ações por dia, de qualquer forma, por isso um gráfico por ecrã. De seguida é guerra. O day trader quer esperar pela oportunidade certa, depois entrar depressa e sair ainda mais depressa, como um militar de operações especiais. Ponto-chave número 2. A regra dos 2%. O objetivo primordial dos investidores deve ser o de viver para negociar outro dia. Como mencionado anteriormente, apenas 16% dos day traders se mantêm em jogo e com lucros após os primeiros 6 meses. Por outras palavras, a curva de aprendizagem é impiedosa, mas se conseguir sobreviver a ela, grandes recompensas virão. Como o seu objetivo principal é sobreviver, a importância da gestão do risco não pode ser subestimada. É preciso aprender a limitar as suas perdas. Se quiser colher os lucros a longo prazo, tem de ter um grande sistema de investimento. Tem de ser capaz de sobreviver a longo prazo primeiro. Portanto, nunca arrisque mais de 2% do seu capital total numa determinada transação. Arriscar apenas 2% permitirá que se engane muito e mesmo assim sobreviva. Porque haverá alturas em que estará errado e em que terá de aceitar a derrota. E pode estar a pensar, mas eu não quero uma perda de $1000. Bem, ninguém quer perder, por isso é importante a gestão de risco. Procure oportunidades onde esteja a arriscar cêntimos para ganhar dólares. Quer assimetria nisto, uma grande recompensa potencial, mas uma pequena desvantagem. Por exemplo, arriscar $100, mas ter o potencial de ganhar $1000. Diz-se então que a sua operação tem um retorno múltiplo favorável, mas isso está para além do âmbito deste livro. Ponto-chave número 3. Compreender os candlesticks, ou seja, os gráficos de velas. O trabalho diário dos traders é analisar o equilíbrio do poder entre compradores e vendedores e apostar na equipa vencedora. O day trading é o estudo da psicologia de massas. As flutuações de preços no mercado são o resultado das ações de três categorias de pessoas: os compradores, os vendedores e os indecisos. A melhor maneira de ilustrar as flutuações de preço e a psicologia subjacente do mercado é com os chamados gráficos de velas. A representação das velas são uma luta entre compradores e vendedores. É um excelente indicador que diz qual o grupo que está atualmente a ganhar, os touros compradores ou os ursos vendedores, durante esse período de tempo específico. Pode ser visto nos gráficos horários, gráficos de 5 minutos ou gráfico de 1 minuto. Por exemplo, se os touros estão atualmente a ganhar, pode parecer-se com isto. A altura da vela exprime o quanto os compradores estão atualmente a ganhar. Portanto, na vela que se segue aqui, vemos que eles ganham por uma margem menor do que antes.
e o preço aumenta por um montante menor como resultado. Por outro lado, se os ursos estão atualmente a ganhar a batalha, ela será representada por uma vela cheia vermelha. Se os vendedores entrarem em pânico, pode ser assim. Por vezes, a batalha está em indecisão. Isto então é representado por uma vela muito pequena, o que significa que a flutuação de preços durante esse tempo foi menor. Para que um gráfico esteja completo, deve também ser acompanhado pelo volume de negociação para cada período de tempo. O volume de negociação atua como um grande complemento aos movimentos de preços. Um elevado volume de negociação acompanhado por um movimento brusco no preço da ação ou por um movimento de indecisão é uma situação interessante, da qual o trader pode beneficiar-se, como veremos nos dois pontos-chave seguintes. Ponto-chave número 4. A estratégia de suporte e resistência e VWAP. Muitos traders gostam de identificar padrões gráficos complicados e se forem acompanhados por nomes ridículos, tanto melhor. Aparentemente. Bem, existe gente que gosta de complicar, não importa a área de atuação. Andrew Aziz não acredita nesses padrões gráficos complicados. Se o torna demasiado complicado, o seu ajustamento à curva de risco e se os padrões são demasiado arbitrários, tornam-se subjetivos e de repente pode-se vê-los em todo lado. E isso não é o que pretendemos. Em vez disso, Andrew Aziz prefere utilizar principalmente duas estratégias muito simples: suporte e resistência e VWAP Trading. O suporte é a terminologia de mercado que significa que uma ação está a mostrar respeito por um determinado ponto de preço. Se a ação recuperou de um tal ponto antes, pode esperar que o faça também no futuro. A resistência é o oposto, atua como um limite a partir do qual a tendência de subida das ações é invertida. Eis como se negocia utilizando a estratégia de suporte e resistência. Primeiro, todas as manhãs, antes da abertura da Bolsa de Valores, encontra áreas de suporte e resistência para as suas ações em jogo. Segundo, procure velas de indecisão em torno da área de suporte, acompanhadas de um elevado volume de negociação e compre. Coloque o seu stop loss ligeiramente abaixo da área de suporte, isto usando um gráfico de 5 minutos. Terceiro, mantenha a negociação até à próxima área de resistência. Quarto, se houver uma segunda área de suporte ou de resistência óbvia, pode vender metade da sua posição no primeiro nível, mover o seu stop loss para outra área de suporte e resistência e guardar a outra metade para vender nesse segundo nível. Simplificando, isto é, comprar junto ao suporte e vender junto à resistência. Ponto-chave número 5. A estratégia VWAP. VWAP significa volume de preço médio ponderado. E este é o indicador técnico mais importante na aprendizagem para viver de day trading de acordo com Andrew Aziz. Por agora, será suficiente dizer que é uma média móvel e que tem em conta o volume de ações que foram negociadas. Se o preço das ações estiver atualmente acima do VWAP, é uma indicação de alta. E se a situação for invertida, é uma indicação de baixa. O VWAP deve poder ser incluído na sua plataforma de negociação. Caso contrário, deve mudar de plataforma. Então, como se estabelece a negociação usando esta estratégia? Primeiro, veja se a ação em jogo mostra respeito pela VWAP, essa média móvel, como suporte. Segundo, comprar ligeiramente acima do VWAP e colocar o stop ligeiramente abaixo. Terceiro, mantenha a sua posição até ao próximo nível de resistência. Neste caso, espera-se que o próximo nível de resistência seja ao nível de números redondos ou inteiros, por exemplo, 22 dólares, ou seja, dólares inteiros. Quarto, pode vender metade da posição próxima do nível de resistência e subir o seu stop loss até ao seu ponto de compra. Se espelhar tudo o que acabei de dizer, pode usar também a VWAP para decidir o momento de venda, ou seja, quando o preço está a passar para baixo dessa média móvel. A chave por agora deve ser dominar apenas uma dessas estratégias. Portanto, escolha VWAP ou a estratégia de suporte e resistência e comece a negociar num simulador de negociação como o TradingView, por exemplo. A não complicação excessiva das suas estratégias permitir-lhe-á concentrar-se no que é realmente importante, os aspectos psicológicos do jogo. No canal pode encontrar outros livros sobre este tema, mas agora aqui está a recapitulação mais rápida da história deste canal. No day trade só tem ações selecionadas em jogo. Nunca arrisque mais do que 2% em qualquer trade. Deve entender como interpretar os gráficos de velas. A estratégia de suporte e resistência é simples e eficiente. A estratégia do VWAP é também simples e eficiente. Negociar é muito semelhante a aprender a andar de bicicleta. Uma vez dominada esta habilidade, ninguém a pode tirar de si. Se deseja acelerar o processo de aprendizagem, verifique os outros vídeos do canal. Bons investimentos, pessoal. Um grande abraço.